para trazer mais uma palavra de Deus para vocês. Sei que eu sou aquele pregador eloquente que traz emoção para a igreja, que faz as irmãs tremer na banca, né? Que dá glória, chora, mas eu creio que sou também o mensageiro de Deus, né? Veja que Deus usa seus vasos conforme a vontade dele. Veja que Apolo era eloquente e Paulo era mais ensinador. Mas Deus usava tanto Apolo como Paulo na sua palavra. E hoje, na segunda passada, eu trouxe o Salmo 91. Hoje eu estou trazendo para vocês o Salmo 90, o Salmo 73. Esse Salmo foi escrito por Asaf. Asaf era um levita na casa do Senhor. Esse homem escreveu 12 salmos. O Salmo 50, que está no livro primeiro, e no livro segundo, glória a Deus, né? No livro primeiro ele escreveu o Salmo 50. Quer dizer, no livro 2 ele escreveu o Salmo 50. E no livro 3 ele escreveu 11 salmos. Então, ao todos, Asaf escreveu 12 salmos. O irmão sabe que o salmo foi dividido, os hebreus dividiram o salmo em 5 livros. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. O primeiro livro de salmo que os hebreus dividiram ia do salmo 1 ao 41. Fala sobre o livro de Gênesis. O livro 2 de Salmo está o Salmo 42 ao 72, que fala sobre o Êxodo. O livro 3 de Salmo fala do Salmo 73 ao 89, que fala sobre o livro de Levítico. O livro 4 fala do Salmo 90 ao 106, que é número. E o livro 5 tem o Salmo 107 ao 150, que fala de Deuteronômio. Quem mais escreveu o Salmo da Bíblia foi Davi. Ele escreveu 73 salmos. E o salmo mais antigo da Bíblia é o Salmo 90, escrito por Moisés. E nesse Salmo aqui, 73, aonde o salmista, ele fala: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que eu escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja do décimo, quando vi a prosperidade do dia. Veja que um homem levita na casa do Senhor chegou a esse ponto de ter inveja dos ímpios, da prosperidade dos ímpios. Isso acontece, às vezes, conosco, com muito crente, que olha a vida do ímpio, aí vê o ímpio próspero, com carro novo, casa nova, propriedade, não tem uma dor de cabeça, não tem agonia, não tem angústia, e fica dizendo: mas eu, como crente, né, sofro tudo isso, sou filho de Deus, Deus é o dono do ouro, da prata, e eu não tenho uma bicicleta para andar. Não acontece às vezes quando muitos crentes dizem isso. Aconteceu com o salmista. Ele, olhando a prosperidade dos ímpios, ele disse que quase que se desviaram. Quase que ele deixava de servir a Deus, porque ele disse: o que eu faço na igreja, o que eu estou fazendo é em vão. Mas muito crente não diz isso: olha, eu vou para a igreja todo dia da semana. Eu vou para a igreja na consagração. Eu oro, eu jejuo, eu faço bem, e a minha vida é só problema, é só dificuldade. Na minha casa parece que é um ninho de problemas. E às vezes eu achava melhor quando eu estava lá no mundo do que agora crente. Veja que muita gente diz isso e pensa isso. Como Asaf
Asaf disse: meus pés quase que se desviavam, quase que eu ia para o mundo. Um levita da casa do Senhor, um levita que escreveu 12 salmos. Glória a Deus, aleluia. Ele diz aqui: bom é Deus. Embora Asaf, o autor deste salmo, serviço ao Altíssimo como levita, por longos anos, acabou por permitir que a inveja assolasse o seu interior. A inveja é um sentimento maléfico, é um sentimento demoníaco. Né? As pessoas que sentem inveja dos outros não é feliz. Às vezes no nosso meio existe muitos crentes invejosos, muitas pessoas invejosas, que ficam observando a vida de outra pessoa, e quando aquela pessoa chega com um vestido bonito, um sapato bonito, uma joia cara, e ele fica com inveja, desejando aquilo ali, invejando. Né? No nosso meio existe muito disso, até no nosso cargo ministerial, quando alguém é separado para diácono, quando alguém é consagrado para presbítero, muitos de nós ficam com inveja. Não poderia ser eu, né? Não poderia ser eu ser separado, ser consagrado. A inveja é um sentimento maléfico, é um sentimento diabólico, que tira a felicidade do irmão. Então, nós, como crentes, deveríamos se conformar com o que a gente tem. A Bíblia diz isso, que se conforme com o que você tem. Porque quem se conforma com o que tem, não sofre tristeza, não tem depressão, né? Não tem agonia, porque está conformado com o que tem. Foi aquilo que Deus te deu. Né? Agradeça a Deus. Quando você abençoa o dia e se acordar, aí vai agradecer a Deus pelo aquele dia que Deus te deu. Pela tua casa, é pequenininha, mas é tua. Né? Teu maridinho é pobre, mas é teu. Né? Quanta gente vive aí sem marido? Quanta gente vive aí sem casa? Né? Que a comida não é aquela comida extraordinária, mas agradeça o pão que está chegando na tua mesa. Então é isso que Deus quer, que a gente não seja invejoso. Porque quando a gente inveja alguém, a gente não vive a nossa vida. A gente quer viver a vida daquela pessoa. Entendeu? A gente quer viver a vida daquela pessoa que não é a nossa. Então, a felicidade não existe para o invejoso. Também o salmista ele ficou olhando a vida de uma pessoa ímpia. Ele olhava a pessoa ímpia com carro novo, carrão, apartamento, uma boa família, não tinha problema nenhum, não tinha agonia nenhuma, e ele desejou aquela vida. Né? Desejou aquela vida tanto que chegou a querer desvanecer, querer a desistir da luta. Pois eu tinha inveja do Inés quando vi a prosperidade do vizinho. Porque não há peso na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acha em trabalho como os outros homens, nem são afligidos como os outros homens. Por isso, a soberba o cercam como colar, veste de violência como adorno. Os olhos dele estão inchados de gordura, eles têm mais do que o coração podia desejar. Então, foi isso que fez o salmista desejar aquela vida, né? Invejar aquela vida. Então, são comprimidos e tratam maliciosamente, de opressão, falam arrogantemente, põem as suas bocas contra o céu e as suas línguas andam pela terra. Por isso o povo dele volta aqui, e a água do copo cheio que ele exprime. E ele diz: como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Esses que são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riqueza. O salmista estava completamente baratinado, estava completamente fora de si, olhando, né,
Porque se eu for olhar a vida do dono da Pitu, aí eu vou dizer assim, meu Deus, aquele homem nem crente é, mas aquele homem tem um carro melhor do mundo, aquele homem tem a casa melhor de Vitória, aquele homem tem a melhor conta no banco, aquele homem é isso, é aquilo, é aquilo outro, e eu, como servo do Senhor, e eu como crente, e eu como filho do dono do ouro e da prata, não tenho uma bicicleta para andar. Então, veja, quando você se coloca nessa situação, né, você vai ficar triste, você vai ficar sufocado, você vai chorar, você vai ficar aperreado, angustiado, ansioso, porque a vida dele não é minha. Você tem que pensar nisso. A vida dos outros, não é nossa. Então, o salmista, ele quase escorrega, quase ele quebra a cara, como diz o ditado, quase ele perde a salvação. Eis que estes são ímpios, prosperam no mundo, aumentam em riqueza. Na verdade, quem vão ter purificado meu coração e lavei as minhas mãos na inocência. Veja como o salmista está. Ele está dizendo em vão, glória a Deus. É quando o crente chega a dizer, em vão estou seguindo a Deus, em vão estou seguindo a Deus, em vão sou inocente, em vão isso, porque ele fica olhando a vida dos outros, ele fica olhando, observando a vida dos outros, os problemas dele, ele não consegue resolver, e nem entrega a Deus o seu problema, para Deus resolver, e fica olhando a vida do próximo. Né? Ele diz, em vão eu estou aqui na casa do Senhor, em vão eu sou levita, em vão eu faço esse salmo, em vão eu sirvo ao Senhor, porque a minha vida é assim, é dos ímpios, é uma vida que não tem apego, é uma vida que não tem, né? Então, trazendo para o nosso meio, irmão, eu quero que vocês entendam, irmãos, que não façam isso. Agradeça a Deus a vida que Ele deu a você. Agradeça a Deus a oportunidade que Ele tem te dado. Observe que diante de 8 bilhões de pessoas no mundo, Ele escolheu você. Né? Você olha para o espelho assim, por que Deus me escolheu? Eu sou pequeno, sou feio, sou fraco, barrigudo, né? E Deus me escolheu. É motivo de eu ficar feliz, porque tanta gente bonita, tanta gente rica morreu sem salvação. Não é verdade? Tanta gente rica, tanta gente bonita morreu sem salvação. E você, quando olha para o espelho, aí começa a depreciar você. Eu sou assim, mas não se lembra que Deus escolheu você. Deus se agradou de você. De um jeito ou de outro, Ele agradou-se de você. Né? Trouxe você aqui para o seu meio, trouxe você aqui para a sua casa, trouxe você aqui para a sua salvação, trouxe você aqui para ser filho dele. Glória a Deus, aleluia. Aí a gente tem que agradecer a Deus por isso. Mas o salmista, ele vivia, glória a Deus, olhando a vida dos ímpios. Como é que os ímpios não sofrem? Né? Ele disse, a vida cristã é comparada a uma jornada, mas essa viagem só é segura se o caminho estiver pavimentado com a fé genuína. Né? A vida cristã é comparada como uma jornada, mas ela só é segura se o caminho estiver pavimentado na fé genuína. Se em algum momento o justo permitir que as dúvidas se instalem, o solo fica escorregadio. Se em algum momento entrar dúvida na tua cabeça, entrar dúvida no teu coração, o teu caminho fica escorregadio. Você tem vontade de olhar para trás e deixar tudo aquilo que Deus te ofereceu. Você tem vontade de olhar para trás e deixar o chamado de Deus para você. Quando a dúvida entra no coração. A nossa caminhada é uma jornada, não aqui na terra. Jesus prometeu que a gente teria aflição aqui na terra.
Mas também prometeu que a gente seria mais que vencedor na sua presença. O problema nós temos aqui, a diversidade nós temos, claro, a gente está na terra. Mas quando chegarmos no céu, todas essas coisas irão passar. Tudo irão terminar. Né? Um choro não dura, só dura só uma noite. E o sol, a nuvem não segura o sol quando ele quer sair. Aleluia. Pense nisso. O choro não dura, só dura uma noite. E as nuvens não seguram o sol quando ele quer sair. Não bote no seu coração as dúvidas, dizer, eu estou aqui em vão, eu estou aqui em vão, eu trabalho para Deus em vão, porque tudo na minha vida dá errado. Eu faço um plano, os planos não dão certo, eu faço isso, não dá certo, meus filhos se desviaram, meu marido não é crente, eu luto tanto, eu oro tanto, eu jejuo, eu consagro e não vejo nada de bonito na minha vida. Essas dúvidas que vai crescendo no coração da pessoa. E essas dúvidas fazem você, né? Às vezes até desistir, às vezes até dizer que é em vão o que você está fazendo aqui. Mas lembre-se, todo passo que você der para a casa do Senhor está registrado lá no céu. Lembre-se disso, todo passo que você der na casa do Senhor está registrado. No dia que o acerto me conta, Deus vai abrir o videotape ali e vai lhe mostrar. Glória a Deus, aleluia. Olha a minha serva, olha meu servo, olha quanto você, mesmo na dor, mesmo na adversidade, mesmo na dificuldade, mas você foi fiel. Mesmo no pouco, você foi fiel. Glória a Deus, aleluia. É isso que a gente tem que observar. É isso que a gente tem que dar crédito. O salmista ficou pensando em coisas, glória a Deus, aleluia, que não levaria ele a nada. Levaria ele a desvanecer, levaria ele a desistir, levaria ele a sair da presença do Senhor. Mas ele dá a resposta aqui. Quando pensava em entender isso, foi para mim doloroso. O verso 16. Ele diz, quando eu pensava em entender isso, foi para mim doloroso. Quando ele pensava em entender, glória a Deus, até que entrei no santuário de Deus, então eu entendi. Glória a Deus, compreendeu. Enquanto ele procurava entender por si só, ele não entendia. Mas quando ele entrou no santuário de Deus, que foi falar com Deus, que dobrou o seu joelho, aí Deus mostrou a realidade do salmo. Glória a Deus. Não é em vão, não, irmão, você está aqui. Não é em vão, não, você chegar aqui de 9 horas, glória a Deus, glória a Deus. Dobrar o seu joelho e ficar até meio-dia aqui, não. Pense nisso, não é em vão. Nem todo mundo nasceu para ser rico. Nem todo mundo nasceu para ser rei. Se todo mundo fosse rico, né? Quem ia plantar macaxeira? Quem ia plantar batata? Né? Quem ia plantar milho? Né? Pense nisso. Nem todo mundo nasceu para ser rico. Nem todo mundo nasceu para ser assim. O meu pai disse, olha Jorge, quem nasce para tostão nunca chega a milhão. Quem nasce para Deus nunca tem. Então é isso que a gente tem que entender. Deixa o rico com a sua riqueza. Deixa o rico com a sua prosperidade. Deixa o rico com as suas emoções. Deixa o rico com tudo que ele tem. Mas olhe para dentro de você e veja quanto Deus tem feito por você. Quanto Deus tem dado a você. Glória a Deus. Quantas pessoas têm morrido aí, às vezes jamais mortos. E Deus te deu a graça, te deu o dom da vida. Né? Te deu, depois da vida, te deu o dom da salvação. Depois do dom da salvação, ele deu o dom do batismo com o Espírito Santo. Depois do dom do Espírito Santo, ele deu o casamento. Depois do casamento, ele promete os filhos. Depois dos filhos, ele começa a dizer, olha, quando você morrer, eu darei a vida eterna a você. São essas coisas que a gente deve pensar.
para a gente não ficar afobado, olhando a vida dos outros. As vizinhas que olham muito a vida dos outros, esquece da dela. Glória a Deus. Né? Esquece da dela. Às vezes ela olha muito a vida dos outros na rua, quando o marido chega, nem o almoço ela tem feito. Porque vive pelas calçadas, olhando a vida dos outros. Então, o salmista quase que cai. Faltou pouco. Glória a Deus, aleluia. Mas ele disse, quando eu pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso. Até que entrei no santuário de Deus. Então entendi, eu, o fim dele. Certamente tu puseste em lugares de escorregadio, tu os lanças em destruição, como cai na desolação, quase no movimento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como um sonho, quando se acorda assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência dele. Assim, o meu coração se azedou, e sinto picada nas minhas entranhas. Assim, me embruteci, e nada sabia. Fiquei como um animal perante ti. Glória. Todavia, estou de contigo. Tu me sustentaste pela minha mão direita. Guiai-me com o teu conselho, e depois me receberás na glória. Quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje admitir. Quando ele percebeu que não era em vão sua caminhada na terra, que não era em vão sua caminhada ali, né, no tabernáculo. Aquele homem era um levita, aquele homem fez 12 salmos. Aquele homem louvava a Deus. Veja que quando Salomão terminou o tempo, tinha muito levita ali. Esse homem Asaf já tinha se afastado, já tinha se aposentado, já estava em casa. Mas Salomão disse, eu quero um ninho. Eu quero um ninho na inauguração do templo. Que quando louve, a graça, a glória de Deus desça no templo. E procurou quem? Procurou Asaf para fazer isso. Asaf passou 7 anos fazendo isso. Para quando o tempo tivesse feito, vocês já ouviram isso aqui, o irmão Adriano falando sobre isso. Quando o tempo tivesse feito, aí Asaf entrava louvando a Deus comigo. Porque Salomão queria, pela grandeza, pela beleza do tempo, pelo aquele louvor dado a Deus, Deus descesse naquele tempo com sua glória. Glória a Deus, aleluia. E Asaf passou 7 anos. Quando completou os 7 anos, que o tempo estava feito, Salomão manda chamar Asaf. Asaf preparou o coro, preparou o conjunto, preparou o coral, preparou tudo e entrou louvando a Deus. Foi Asaf entrando no tempo louvando e Deus revelando a sua glória dentro daquele tempo. A glória de Deus caiu ali naquele tempo, e os sacerdotes caíram de costas porque não aguentaram de glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Né? Veja um homem desse, quase se desvia. Né? Observe, imagine você, um homem desse, quase se desvia. Porque o tempo de crente na igreja, é preciso que a gente esteja diante de Deus. Porque o diabo não olha tempo de crente. O diabo não olha cargo eclesiástico. O diabo não olha essas coisas. O que ele puder fazer, o que ele puder colocar dúvida na tua cabeça, no teu coração, para que você dizer, não é vão, é em vão eu estou seguindo a Deus. E vou desistir. Aí Deus diz assim, a alma que desiste, eu não tenho prazer nela. Eu não tenho prazer. Crente não é bem trabalhador de secular. Né? O trabalhador secular numa firma, ele trabalha 30 anos. Quando termina ali, que é botado para fora e tira aquele dinheiro todo mundo. Mas o crente não. Se ele perder a sua salvação, ele perdeu tudo que fez na casa do Senhor. Né? Então veja, irmão, a situação desse levita.
A situação desse salmista, ele disse: eu quase. Faltou pouco para eu vacilar. Faltou pouco para eu cair, olhando a vida dos outros. Né? Vivendo a vida dele, foi viver a vida dos outros, olhando a vida dos outros. Paulo disse: mexer com um carro novo, né? Não, desse vizinho feio, passar aquele carro novo. Eu aqui creio, meu Deus, direto na igreja, né? Direto na igreja, meu joelho, chega cá com esse joelho de camelo, cansado, de tanto orar, né? E não ganha o carro. Mas, meu Deus, como é isso? Vai olhando a vizinha, meu pai me chegou, olha o colar da vizinha, olha o vestido dela, a bolsa dela de marca, e a minha, coitada, a bolsa não é isso não, né? Deus é Deus de promessa. Deus é Deus de alegria, de felicidade. Ele não quer que você olhe a vida dos outros, não. Viva a tua vida, né? Viva a tua vida, glória a Deus, aleluia, né? O maridinho é feio, mas é teu, glória a Deus, aleluia, né? Os filhos são desobedientes, mas é teu, foi Deus que te deu, né? É isso que a gente deve, não botar na cabeça, para não ficar ansioso, preocupado. Quando vai dormir, passa meia-noite, 1 hora, 2 horas, e cadê o sono chegar? Preocupado, ansioso, pensando na vida do amanhã. O amanhã pertence a Deus. O amanhã pertence a Deus. Às vezes a minha mulher diz: mas tu não te incomoda com nada. Eu vou me incomodar com o quê? Quando eu vou para a cama, eu vou para dormir. Os meus problemas ficam lá da porta do quarto para fora. Entendeu? Eu vou para dormir, para descansar, para ter um sono reparador, né? Para ter um sono tranquilo, para que no outro dia de manhã eu tenha a força, vigor para enfrentar o problema. Mas se eu levar o meu problema para a cama, eu não vou dormir direito. Dá 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas e eu não durmo. Aí quando eu acordo de manhã, eu estou com aquele problema, a cabeça vai inchando. Entendeu? Então é isso que Deus quer, que você descanse nele. Descanse nele. Todo mundo tem problema, tem. Né? Mas joga teu problema na mão do Senhor. Que a gente joga a tua ansiedade no problema. Jogar não é ficar assim agarrado. Jogar é você pegar assim, toma, Jesus. Meu problema aí tu resolve o teu problema. Então é isso que Deus quer. Então, o salmista, meu Deus do céu, a partir da hora nós vamos lá terminar. O salmista, ele se preocupava com a vida dos outros e não vivia a sua vida. Até que ele entrou no santuário de Deus, dobrou o seu joelho, falou com Deus e Deus disse: meu filho, essa prosperidade é passageira. Né? Essa prosperidade é passageira. Tudo vai passar. Agora você não. Você o que está plantando, você vai comer. Você terá a vida eterna. Você tem um nome escrito no livro da vida. Você vai ser súdito do meu reino. Você vai, glória a Deus, aleluia, separar comigo a ovelha dos bodes. Você vai te amarrar àqueles que não me serviram. Então a tua glória, teu nome vai ser eterno. Aí o salmista disse: agora eu entendi. Agora vale a pena estar na presença do Senhor. Agora vale a pena eu chegar aqui de 9 horas, dobrar o meu joelho, glória a Deus, aleluia, falando com Deus, intercedendo, louvando, sabendo que Deus, glória a Deus, aleluia, Ele resolve essa coisa. Ele dá uma nova vida, irmão. Uma nova vida, gente. Não se preocupe, né, com a vida. Glória a Deus, aleluia. Aí ele diz assim: quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que alugam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Né? Ele entendeu. Todo aquele que se separa de Deus, né? Deus o destrói. Todo aquele que se desvia de ti, que se desvia de Deus. Mas para mim, põe aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor, Deus, para anunciar todas as coisas.
Aí foi quando o salmista entendiu. Disse, vale a pena ser crente. Vale a pena ser fiel. A gente está na esperança. Né? Na esperança de Deus. Se o marido não é crente, mas as mulheres continuam orando. Com confiança, com certeza que um dia, glória a Deus, ele vai aceitar. Se os filhos não são crentes, vai orando, vai acreditando, vai confiando que Deus vai fazer de volta. Né? A verdade é essa. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.